Bom, vamos lá. A pergunta que você me fez, que eu achei bem legal, você perguntou sobre o timing. Então, eu Sim, vou, eu, eu vou falar aqui sobre timing no tá. set terapêutico. Por que que eu vou falar Certo. isso? Esses termos aqui, timing e set terapêutico, não são termos usuais na área da educação. Eles são usuais mais na área da terapia. Então, alguns profissionais têm mais intimidade com esse termo, como, por exemplo, os psicólogos. Certo. Então, aqui nós temos uma imagem do que seria o set terapêutico. É o espaço onde é atendido o paciente, o cliente, ou no nosso caso, nosso assistido, nosso aluno. Aí a nomenclatura muda um pouquinho quando a gente está acostumado a falar com professores e está mais acostumado a falar com terapeutas, com psicólogos, né? Então, nós estamos acostumados mais chamar de aluno, mas ou assistido. Eu prefiro mais assistido, porque a gente tem o perfil de professor terapeuta. Na verdade, nós somos terapeutas e eu gosto de chamar de professor terapeuta. Então, o que que é o setting? O setting é o espaço onde é feito o atendimento. Mas não é só o espaço físico, é o contexto do espaço. Então, nessa imagem aqui, nós temos duas poltronas, né? Nós temos um tapetinho ali, temos uma decoração, temos a cor da parede, então um ambiente aconchegante, um ambiente que tenha, de repente, a preocupação com o som, né? Porque tudo isso aí vai afetar o setting terapêutico. Ô, Então, professor, mas e no caso, não te cortando, vamos supor, pode tem todo falar. esse lado do set terapêutico, mas e no caso de não se ter esse espaço? No caso de se fazer ao ar livre, de se mudar os espaços, esse site terapêutico também pode ser levado em conta nos casos de se fazer em vários locais, vamos supor que você não tem esse local preparadinho ou não é possível? Sim, é possível. Inclusive tem uma questão que eu tenho um vídeo gravado que só responde essa questão aí que é bem pertinente. A psicomotricidade, eu só posso trabalhar com psicomotricidade na clínica ou na escola? Então, aí eu respondo o seguinte, que para você atuar com psicomotricidade, o que que você precisa? Você precisa do aluno, do assistido, e você, o terapeuta. O Exatamente. ambiente que você estiver vai ser diferente. Você pode estar na escola, pode estar na clínica, pode estar num clube social que eu gosto mais, que eu gosto muito, pode estar na rua, pode estar na casa da pessoa, do assistido. Em educação física, nós temos a figura do personal trainer, né? Você vai na casa da Certo. pessoa. O psicopedagogo também. Ele pode ir lá fazer um atendimento na casa da pessoa, não tem problema nenhum. Então, ali o setting terapêutico muda. Mas aqui, no caso Uhum. dessa imagem, nós estamos dando um exemplo de um setting terapêutico. Então, existe toda essa preocupação com o contexto, principalmente dependendo do método que é usado. Então, no método psicanalítico, por exemplo, que foi o desenvolvido pelo Freud, é que a psicanálise ela é uma teoria e é um método. Ele é um método como atuar na prática, um, ele tem uma lógica contextual de como atuar com o paciente. Então, todo método psicanalítico, ou melhor, todo psicanalista freudiano, deve atuar de determinada maneira. Da mesma forma da psicologia analítica do Jung.
e da mesma forma do nosso método psicomotor Vida Pura. Então, no método psicanalítico, é bom que se tenha um espaço assim, mais isolado, que a pessoa consiga ficar mais à vontade, ela consiga falar coisas ali que ela não vai ter ninguém por perto ouvindo. Então, é todo um contexto que se aplica dentro desse método. A gente falar sobre o divã. O divã, aqui nós temos o Freud, né? Do lado de um divã. Então, no método psicanalítico, o paciente fica deitado no divã e o psicanalista fica aqui do lado. De preferência, ele fica atrás do paciente. Por quê? Para o paciente ficar bem à vontade, de repente, sobre questões delicadas, né? Situações, ele vai, de repente, lembrar de situações difíceis, doloridas, que ele vai estar, o psicanalista vai ajudar o atendido, o assistido, a o próprio cliente resolver as suas questões. Essa que é a função do psicoterapeuta. Ele não é conselheiro e não vai querer resolver as questões, dar palpite na vida do como ele deve resolver as questões. Isso não é papel do psicoterapeuta. O papel dele é ajudar o seu paciente, ao próprio paciente resolver as suas questões. Então ele vai conduzir esse num diálogo, e a psicanálise e a psicologia analítica tem como principal atuação a fala, a conversa, o diálogo, né? Ele vai ajudar o paciente a trazer para a consciência certos conteúdos que vão aparecer no setting terapêutico, né? Durante a psicoterapia, conduzindo essa conversa para que o próprio paciente resolva suas questões. Então, aqui, por que ele fica atrás? Porque o psicoterapeuta tem uma reação assim facial. Pronto. O paciente pode bloquear esse processo que ele está emergindo, esses conteúdos, e ele parar de falar. Porque, de repente, ele se sente julgado, e se ele se sentir julgado, ele vai ficar pode paralisar o processo. Isso é Ou muito seja, ruim. então seria correto dizer, então, ele fica atrás para evitar interferências, seja de que maneira for, e ele possa seguir ali sem qualquer tipo de interferência. Seria essa a questão, então. Exatamente. Certo. Aqui nessa imagem aqui embaixo, a gente já vê o terapeuta anotando, né, ali na hora, e o paciente aqui. É uma outra forma de trabalhar, né? Mas o que ele é recomendado na psicanálise é que o psicoterapeuta fique atrás do paciente por causa disso aí. Inclusive, ele fica deitado para ficar mais confortável, né? Bem confortável para ele poder sentir seguro ali no divã, né? Sentir bem acolhido ali. Dizem até que ele tem a função assim, ele remete ao útero materno, né? Então, para ele se sentir ali seguro, para ele poder expor conteúdos delicados. Certo. Então, esse é o set terapêutico. Já o nosso set terapêutico, aqui eu pus algumas fotos, já é bem diferente, né? É Então, isso que eu ia comentar. Já começa pela posição das cadeiras. aqui eu pus algumas, mas tem uma série de situações totalmente diferentes. Aqui a gente está ao ar livre, está junto à natureza. Então, tem questões aqui que são extremamente favoráveis à nossa psicoterapia. Por exemplo, o contato com a natureza. Então, aqui ó, nós temos tudo ao ar livre, né, junto à natureza. Por exemplo, aqui o aluno está descalço, pisando na areia, e isso é muito bacana. Porque, como o método é outro método, isso aqui é interessante. Você vê, a professora, essa aqui é uma professora nossa,
ela também está descalça, porque ela está fazendo junto com o aluno tem que se sentir também à vontade e fazer igual a professora está fazendo, nós estamos dando exemplo. Então, nós estamos pisando ali na areia. Então, existe todo um contexto ali que ajuda a fluir uma energia dentro da pessoa, né? Porque ela está precisando, tendo contato direto com a terra, com a areia. Então, tem uma série de questões aí. Existem umas técnicas também de areia que a gente usa muito, que dizem que a areia remete também a conteúdos mais arcaicos do indivíduo, que são mais enraizados no inconsciente coletivo. Tem uma série de questões aqui que é interessante. Aqui nós temos outra situação, né? Porque é interessante para esse aluno, esse indivíduo. Aqui nós temos uma outra situação que a gente está fazendo uma atividade do terceiro momento. Então, aqui a gente tem num clube social uma série de características que é interessante até aquele momento que se a gente quiser, aquele momento de que não tem interferência, que o aluno esteja muito concentrado, que ele vai falar, e de repente a gente vai entrar numa situação ali e tal, a gente também tem ambientes que a gente fica isolado e garante mais esse tipo de estrutura que tem naquele setting terapêutico que eu mostrei nas figuras anteriores. Então, vamos falar agora do time, né? Então, a gente já sabe que o set terapêutico é todo esse contexto aí que envolve onde é feito o atendimento, que poderia ser chamado assim o tempo interno. Você veja, nós temos que estar atento ao tempo interno do aluno, do nosso assistido. Então, mesmo que o terapeuta, que o psicoterapeuta já conseguiu identificar uma questão importante do seu paciente, que ele é uma questão de tempo para ele se deparar conscientemente com aquele conteúdo. Mas o psicoterapeuta já percebeu. O psicoterapeuta ele tem um timing ali. Ele não pode antecipar esse timing com o risco de não ter sucesso no processo. Porque a pessoa pode se esconder, ela pode ver o negócio, mas ela não está preparada para ver aquilo ainda. Ela pode se refugiar dentro dela. Ela pode não querer ver mais. Então ela precisa estar segura para que ela mesma vá enfrentar aquela situação. Então, E engraçado, professor, que o extenso também acontece na mesma explicação, não é? Não, tem que tomar cuidado, né, para não antecipar e nem passar desse tempo que ele feche o caminho que você não consegue. É uma coisa bem simples. Eu estava na última sessão com o Lucas, só para colocar, ele estava ali mexendo no quebra-cabeça, ali, não dá, mas chega uma hora, ele fez assim, ele pegou, ele balançou a cabeça, eu falei, aí, Lucas, acabou? Acabou? Ele fez assim com a cabecinha, acabou, acabou, acabou. Mesmo às vezes eles dão sinais, né? Ou a gente tem que ficar atento para que não passar esse timing que ele não fecha essa porta, não é? Que a gente está exatamente. construindo, não é? Nós não percamos a oportunidade, né? Exatamente. Muito bom. Então, e o tempo certo para intervenção? É isso que você está falando. Quando intervir e quando não intervir. Então, nós precisamos estar. Você percebe que é por isso que precisa do professor terapeuta? Porque se fosse só aplicar técnicas, não precisava de professor, não precisava de terapeuta. Ali, a diferença entre um bom terapeuta e um outro terapeuta vai ser nesse feeling dele, nessa sensibilidade. Eu diria que é até uma vocação, sabe? A pessoa já vem com isso. É mais difícil, se ela não tiver essa vocação,
construir isso Verdade, teoricamente é possível, mas é mais difícil. Agora, verdade. quando a pessoa sabe aquela coisa de mãe, você Sim. sabe, ninguém, é uma intuição. Então, isso aí Você sabe fazer, mas não sabe explicar por que fez. Mas você é. acaba seguindo. E você sabe que tem um momento, você sabe que está acontecendo alguma Verdade. coisa, sabe como lidar com a situação e tal. Então, é isso, o timing. Então, nós temos um timing aqui, didaticamente falando, do período total da terapia. Então, por exemplo, se eu tenho, eu imagino que eu vou ficar 6 meses com aquele aluno, com aquele assistido, eu tenho uma ideia do que fazer no começo, no meio e no fim, sabe? Isso é só uma ideia, mas você tem uma ideia, você tem um tempo na sua cabeça aí, do período total da terapia. O time do horário total do atendimento. Por exemplo, nós, no nosso método, nós organizamos em 4 momentos: recepção, vivência motora, acabamento e despedida. Então a gente tem a gente na nossa cabeça a gente sabe ali que a gente tem um tempo para cada coisa, né? Então, como que a gente vai medir isso direitinho? Não é no relógio, porque não é o tempo do relógio, é o time, é o tempo interno. De repente, a recepção pode durar metade do atendimento e ser a parte mais importante, né? Mas eu preciso, tudo bem. Se eu sou um professor e ensinador, eu vou querer ir logo para a vivência motora e começar a ensinar ele a fazer atividades. Não é isso. Então, quando eu estou na vivência motora, a mesma coisa, no acabamento e na despedida, a mesma coisa. O time no momento específico do atendimento. Isso aqui é fantástico, porque, olha só, você está no meio de uma atividade. Então, ali, quando você vai parar, quando você vai continuar, quando você não vai fazer nada, quando fazer alguma coisa, você tem na sua cabeça um vocabulário motor imenso, não só de atividades motoras, mas você tem vocabulário de técnicas, de uma série de coisas, que naquele momento ali você vai falar assim, ó, nesse momento, com esse aluno aqui, nesse período total da terapia, no total do atendimento, nessa atividade aqui, cabe aquilo lá. Daí você vai, pega na sua mente e aplica aquilo ali. Por isso que um atendimento difere de a mesma método, mesmo técnica de um terapeuta para outro, porque é muito pessoal, sabe? É muito. Então, o time no set terapêutico é muito importante. Então, isso aqui tem que ser. Só para você ter uma ideia, tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu sempre me lembro desse exemplo. Uma certa vez eu estava com um aluno, andando com ele no SESI, eu atendia ele lá no SESI, estava andando com ele e ele era um aluno novo, era um menino, ele tinha uns 8, 9 anos. Estava andando com ele, ele olhou assim no playground e olhou para mim. Daí ele deu mais 2 passos, olhou no playground, olhou para mim. Daí ele olhou no playground de novo. Eu falei, você quer ir no playground? Eu falei, quero. Eu falei, então vamos. Vamos lá no playground. Não era nada daquilo que eu tinha programado. Aliás, o menino tinha 7, 8 anos, eu achei que ele ia querer outra coisa. Mas ele quis no playground. E ele foi na balança lá. E ele ficou balançando, nossa, um tempão. Quase que a aula toda. Mas é o tempo dele. Alguma coisa dentro dele dizia que ele precisava, que ele queria estar ali tendo aquela experiência de balançar. Então, e eu deixei, Professor, sem problema. no caso, a professora olhar esse time, quando, vamos supor, a gente está falando de uma professora dentro de sala de aula, que ela, de repente, ela tem uma situação com uma criança, mas, ao mesmo tempo, ela tem um conjunto ali com ela. Então, além dela ficar atenta a esse time, ela tem que virar
o olhar também para o conjunto, não é? Porque, vamos supor, ela tem uma questão com uma criança, então ela não vai poder, de repente, fazer isso de uma forma mais separada, tudo, e ela tem uma situação, de repente, para tentar ali trabalhar isso, então ela vai ter que olhar para o conjunto. No caso específico, exemplo da professora numa sala de aula, que ela tem mais 15 crianças com ela. De repente, num ambiente mais fechado, onde ela não tem condição de fazer esse trabalho mais individual. Como é que tem que ser o olhar nesse sentido? Com essa, digamos, dificuldade ou diferença? Então, primeira coisa, precisa ver o método que está sendo usado ali. O método tradicional, de todo mundo sentado na carteira, o professor falando e os alunos obedecendo, fazendo no ritmo do professor e não no ritmo de cada um, eu acho que vai ser muito difícil, talvez impossível. Agora, se ela tiver, por exemplo, uma sala Montessori, se ela montar uma sala como a nossa, que os alunos todos têm liberdade para cada um fazer o que quer, a hora que quer, e ela fica ali só, o professor terapeuta nesse caso, o que que ele é? Ele está com um grupo, uma terapia em grupo, e ele é o regente da orquestra. Então, se o maestro está aqui, se o violino desafinou lá na ponta, ele, opa, se o cara bateu fora do bumbo, na hora o maestro, opa, ali, porque ele tá ligado no conjunto. Ele sabe a harmonia, ele tá sentindo, ele sabe. O maestro sabe. Então o professor é o maestro ali. Então ele vai fazer assim, ó, você aqui, você ajeita aqui, você tudo bem? Olha, que tal você vir para cá? E ele vai conduzir de uma outra forma. E eu vou falar para você, é possível, porque eu já cansei de fazer isso que você está falando e funciona.